Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jonatas mais uma vez. Hoje eu trago para vocês um vídeo pequeno aqui de dicas de como aplicar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Bom, o que se difere a lei dos senos e a lei dos cossenos das outras razões trigonométricas mais simples do seno, cosseno e tangente que a gente usa ali no triângulo retângulo? É exatamente a utilização do triângulo retângulo. Quando a gente aprende seno, cosseno e tangente, né, a achar valores de lados de triângulos e usar aquela tabela de valores, nós nos limitamos a analisar triângulos retângulos. Quando nós vamos a outros triângulos que não são retângulos, triângulos obtusos, né, a gente acaba não podendo utilizar ali seno, cosseno e tangente de forma tão específica como no triângulo retângulo. E aí a gente recorre à lei dos senos e à lei dos cossenos. Então vamos a elas. A lei dos senos, pessoal, ela nada mais é do que uma regra de três que a gente vai conseguir montar tendo um triângulo, tá bom? Esse triângulo precisa dispor para a gente de dois ângulos e precisa dispor de dois lados opostos a estes ângulos, tá bom? Então, de forma bem simples, eu preciso ter aqui, ó, um ângulo. Vamos supor que aqui seja 60 graus. Eu preciso ter um lado oposto a ele, ó, x. Eu preciso ter um outro lado, y, e eu vou ter que ter um outro ângulo aqui. Vamos supor aqui um ângulo de 75 graus, certo? Como é que a gente monta isso? Bom, a gente vai fazer aqui, ó, apontar, né? X está oposto a 60, y está oposto a 75. Então a gente consegue montar x sobre seno de 60 igual a y sobre o seno de 75, ok? E com as informações aqui, a gente já vai conseguir resolver esse problema. Obviamente, pessoal, se a gente recorre a uma regra de 3 e percebendo que aqui nós temos 4 elementos, eu preciso ter numericamente pelo menos 3 elementos para descobrir um quarto elemento, certo? Como assim, professor? Bom, se eu quiser descobrir o valor de x, eu preciso saber quanto é o seno de 60, quanto é o seno de 75, e eu preciso também saber quanto vale o lado y. Se eu tiver essas 3 informações, né? Vamos colocar aqui, ó, uma informação, 2 informações, 3 informações. Se eu tiver essas 3 informações numericamente, eu consigo descobrir o x utilizando que procedimento? Regra, né, de 3. A gente usa uma regra de 3 e a gente consegue encontrar aí o valor de x. E isso vale, tá, pessoal, para qualquer outro valor. Bom, se eu quiser aqui, então, descobrir quanto vale o ângulo, o seno do ângulo de 75, é possível fazer? Se eu quiser descobrir o valor do ângulo, né, do seno do ângulo de 75, eu vou precisar de 3 informações. Quais são as informações numéricas que eu vou precisar ter? Primeira, o valor do lado y. Segundo, o valor do lado x. E terceiro, o seno de 60. Então, na lei dos senos, na maioria dos problemas, ele te pede para encontrar o valor de lado. Mas não necessariamente sempre vai ser assim. Existem questões que cobram que você determine o valor do seno de um determinado ângulo ou até mesmo que ângulo é aquele. E sempre vai ser uma relação de 3 informações que você vai precisar ter para utilizar na equação para poder descobrir um outro valor. Beleza? Bom, a lei dos cossenos ela é um pouquinho diferente. Primeiro que você tem que entender é que a lei dos cossenos a gente vai ter um modelo a seguir, um modelo de equação. A gente começa esse modelo escrevendo aqui o que seria semelhante ao nosso teorema de Pitágoras, certo? E acrescentando 2 menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno
de um determinado ângulo. Então, você precisa saber essa equação. Isso aí não é tão simples como a lei dos senos, que você tem a regra de 3 ali de uma maneira mais convencional, né? Tá mais ali, mais fácil de lembrar. A equação aqui talvez seja um pouco mais difícil, mas você tem que gravar ou entender de onde vem essa equação, tá bom? Ajuda se você lembrar que ela começa com um teorema de Pitágoras e faz a subtração de menos 2 vezes os catetos vezes o cosseno de um determinado ângulo. Não estou dizendo aqui que isto daqui são catetos e hipotenusa, até mesmo porque o triângulo que a gente vai trabalhar não é um triângulo de 90, que tenha um ângulo de 90 graus, não é um triângulo retângulo. Uma dica importantíssima que você precisa saber é que o valor de A, esse lado A, precisa ter uma conexão de oposição com o ângulo que você vai botar aqui. Então, esses dois caras aqui, ó, eles precisam ser necessariamente opostos, certo? Então, muito cuidado quando você for fazer isso, certo? Vamos ao triângulo. Vamos supor que nós temos um ângulo aqui de 120 e você só vai precisar desse ângulo. E veja, eu tenho apenas um cosseno, eu não preciso mais de dois ângulos como na lei dos senos, eu só preciso de um ângulo. Entretanto, eu vou precisar dos 3 lados. Tudo bem, gente? Então, vamos dizer que eu queira descobrir quanto vale este lado bem aqui. Eu vou supor que este lado aqui vale 10 metros. Vou supor que este outro lado aqui vai valer 30 metros. Supondo esses valores, como é que eu monto a lei dos cossenos? Uma observação, que eu falei aqui, o lado A tem que ser oposto ao ângulo alfa. Bom, a gente já sabe que o ângulo alfa é o ângulo de 120, que é o único ângulo que a gente tem aqui. Quem é o oposto a 120? Bom, é 30, né? Então, 30 metros é o oposto a 120. Então, eu já sei que esse 30 vai ficar na posição do meu A, certo? O B e o C indifere quem é que vai ocupar a posição de B ou de C, tá bom? Então, como é que montaríamos aqui a equação? Ficaria 30 ao quadrado igual B, eu vou escolher aqui o meu x para colocar, x ao quadrado mais C, eu vou escolher aqui o 10 para colocar como C. Eu vou ter aqui, então, ao quadrado menos 2 vezes. Bom, vamos lá. O B é x, o C é 10 e o cosseno do ângulo de 120 graus. Bom, então assim, montamos a equação. Para resolver essa equação, aí vai depender aí da tua habilidade em álgebra, às vezes cai numa equação do segundo grau, certo? Mas eu gostaria de mostrar aqui que nem sempre o x ocupa a posição do A. A maioria dos problemas vai ocupar, tá bom? A maioria dos problemas o x vai ocupar. Mas cuidado, você sempre tem que fazer essa análise de oposição, porque veja só, do jeitinho que eu montei aqui, o x não ocupou a posição do meu A. Isso é um erro muito cometido aí pelos alunos em geral. Bom, eu espero que as dicas tenham sido válidas, que elas tenham ajudado vocês a entender como e onde aplicar a lei dos cossenos e a lei dos senos. E a gente volta aí num outro vídeo. Se você gostou, dá um joinha, curte aí, comenta se ficou alguma dúvida, compartilha com os teus amigos, para que a gente possa dar uma força maior aí nas redes sociais. Um grande abraço do professor Jonatas e até mais.